Aleluia, 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 aleluia. Ide ao mundo, ensinai aos povos todos, convosco estarei todos os dias, diz Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimas missionárias da caridade, estimados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, nós celebramos neste domingo com toda a Igreja Universal a solenidade da Ascensão do Senhor, isto é, Jesus que depois da ressurreição, permanecendo por um período entre os seus discípulos e seguidores, terminada a sua missão nesta terra, sobe aos céus para partir para o Pai de onde veio, como um critério para que nós venhamos a receber o Espírito Santo. Digo que é um critério porque nós encontramos na ascensão do Senhor não um sentimento de abandono por parte de Jesus. A nossa primeira tendência poderia ser a de imaginar que ao subir para a glória do Pai, Jesus abandona este mundo à mercê de sua própria sorte. Jesus, tendo subido para o Pai, poderíamos imaginar, não quis mais pertencer ao número das pessoas com um corpo humano, não quis mais pertencer ao número daqueles que eram, por assim dizer, apenas mortais, mesmo que imortal e ressuscitado, o Senhor não estaria mais na fileira da nossa humanidade. Todavia, não é este o ponto central da glória de Jesus que sobe aos céus. Na verdade, Jesus vai cumprindo toda a sua missão de uma maneira absolutamente plena. Ressuscitado, manifesta ao mundo toda a sua glória,
todo o seu poder, mas era preciso que nos céus, Deus que se encarnou, estivesse sentado à direita do Pai, governando o mundo e a história desde o seu trono de poder, para que nos céus houvesse um coração humano e divino. Este é o mistério que nos chama profundamente a atenção, porque nos céus não existe mais somente a ação espiritual, não existe mais seres apenas incorpóreos, existe ali, na presença do Pai e do Espírito, a presença de um homem que é Deus. Na Trindade Santa existe, pois, um coração humano, de onde há de proceder, como fruto do amor do Pai e do Filho, deste coração humano, o Espírito que será derramado em Pentecostes. A ascensão não significa, portanto, como eu dizia, o abandono de Jesus à humanidade. Significa que Jesus elevou a humanidade a uma condição divina. Elevou a humanidade para que ela pudesse participar de modo definitivo da sua própria divindade. Elevou a nossa condição carnal e fraca a uma condição muito superior em dignidade, porque agora nós, seres humanos, somos, por assim dizer, representados nos céus por um Deus encarnado, que embora tenha pisado o nosso chão sofrido, igualado-se a nós em tudo com exceção do pecado, trilhado o mesmo caminho de dor e sofrimento que nós trilhamos, está agora nos céus, carregando, quem sabe, sob os seus pés, um pouco do pó da terra que ele deixou, mas deixou para enviar uma outra força, a do Espírito Santo. E é esta a promessa que está contida dentro do contexto da ação do Senhor que ascende ao céu. Eu irei, vós fostes por João batizado com água, mas eu enviarei desde o coração do Pai e do meu próprio coração, aquele que vos batiza no fogo, aquele que vos recordará tudo aquilo que eu ensinei nesta terra, e não deixará que vós venhais a esquecer aquilo que de mais profundo vos ensinei. O Espírito transformará, pois, pela ação de Jesus que está nos céus, enviando sobre nós a sua vida vibrante em nossa inteligência e memória. Por que é que, embora tenha subido aos céus, a sua palavra jamais foi esquecida? Por que é que, embora não estando mais entre nós, falando, pregando, realizando os milagres desde o ponto de vista físico em presença, o Evangelho continua a penetrar os corações? Por que é que, embora a presença de Jesus, como dizia São João Paulo II, o rosto humano de Deus, o rosto humano da Trindade, nós continuamos a segui-lo? Por que é que os nossos olhos, como os olhos dos discípulos, não ficaram fixos ao ver o Senhor subir em glória, e não estamos mais somente olhando para cima, mas somos capazes de ter o céu em nós, na nossa linha de direção sob os nossos olhos? Porque Jesus subiu aos céus exatamente para que nós tivéssemos esta tríplice experiência. Explico. A primeira, a experiência de Israel, que teve a presença do Pai revelada pela pregação de Moisés, que os tirou das mãos dos egípcios, os conduziu pelo deserto, para que eles pudessem fazer a experiência com o Pai. Descobriram que o Deus de Abraão, que o Deus de Isaque,
que o Deus de Jacó não era distante dos seus, mas era ao contrário, um Deus pessoal, que se ocupava dos sofrimentos do seu povo e estava incomodado com a condição de escravo em que eles viviam. E por isso enviou Moisés para tirá-los do deserto. O Pai se fez conhecer. Então, o mundo quebra com Deus a aliança, rompe por causa do pecado com o Senhor, a pureza da sua relação com o Pai, que lhe fora revelado como tal, num sentimento mais profundo da palavra, um Pai que cuida, que ama, que estabelece uma relação de intimidade. Ele, em misericórdia, envia o Filho, para apresentar não somente a sua presença paterna, mas mostrar que além de possuir um rosto humano, se faria um de nós, se preciso fosse, como foi, para restaurar a aliança que havia sido rompida. O Filho, portanto, manifesta a sua glória de modo absoluto através da sua ressurreição, vencendo o pecado, vencendo a morte, vencendo de uma vez por todas todo o orgulho de Lúcifer, para resgatar o homem de sua condição escrava, não mais do ponto de vista físico como no Egito, mas escrava do pecado. Livres do pecado, Jesus ascende aos céus e nos faz herdeiros de uma promessa. Esta promessa, sobre a qual ao longo desta novena de Pentecostes nós temos debruçado o nosso coração, para que o terceiro elemento, que é o derramamento do Espírito Santo sobre nós, não seja apenas fruto do nosso conhecimento, mas expressão de uma experiência que nós queremos viver. Ao longo destes dias que se aproximam cada vez mais da celebração pentecostal, nós queremos viver esta promessa, a de que seremos batizados com o Espírito Santo, para que não sintamos o sentimento de abandono de Jesus, mas para que, ao contrário, sejamos vivificados no seu amor, experimentemos a força da sua palavra e vivamos esta experiência que fora prometida com Jesus, a de que seríamos batizados no Espírito e no fogo. Tenhamos, pois, meus irmãos e minhas irmãs, os olhos fixos nos céus para as promessas de Jesus, mas os olhos fixos, sobretudo, também no coração humano da Trindade Santa, para que esse Espírito que procede do Pai e do Filho venha repousar sobre nós e fazer com que a sua graça seja cada vez mais viva em nossos corações. Amém.